Pois é, e a Justiça do Rio obrigou recentemente uma operadora de plano de saúde a custear o congelamento de óvulos de uma segurada que precisava fazer quimioterapia para tratar de um câncer. O congelamento foi prescrito pelo médico para preservar a fertilidade da paciente após o tratamento. Depois de 2 recusas, a Justiça deferiu o pedido. E assim como esse, são vários os casos em que os planos se recusam a cumprir os contratos. Vamos conversar sobre isso com a advogada Melissa Arial Pires, que é especialista em direito à saúde e que ganhou essa ação. Doutora Melissa, boa tarde, muitíssimo obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Agora, qual seria a alegação do plano de saúde para negar esse pedido aí do médico? Boa tarde, agradeço o convite. É uma questão contratual, na verdade. A relação que todos nós que temos planos de saúde com as empresas é uma relação contratual e o que o plano tem que cobrir ou não cobrir está previsto no contrato. Acontece que existe uma lei que regulamenta os serviços prestados pelos planos de saúde. Quando este contrato fere esta lei, aí que mora o problema, porque existe aí uma ilegalidade e aí você precisa da justiça para que a justiça diga que é uma situação abusiva. Agora, a justiça, nesse caso, negou 2 vezes, né? Negou 2 vezes. A gente tem um problema com relação à fertilidade. Não se reconhece, o plano de saúde não reconhece a fertilidade como uma doença. Então, muitas mulheres e até homens que têm problema mesmo para engravidar, precisa se socorrer da justiça para garantir a cobertura deste tratamento, seja pelo governo, que tem uma obrigação primária, né, de cobrir o tratamento das doenças, seja pelo plano de saúde. Quer dizer, nesse caso, vocês não desistiram da ação, né? Não Continuaram tentando e conseguiram ganhar. Quando é que Exatamente. o cliente e o próprio advogado devem persistir numa situação, por exemplo? Quais são outros exemplos? Olha, nós temos vários exemplos. Por exemplo, cirurgias onde o plano de saúde nega, por exemplo, os materiais necessários para aquela cirurgia. A gente tem casos, por exemplo, de stent, pessoas que precisam fazer cirurgias cardíacas para implantar stents. O plano de saúde cobre a cirurgia, mas não cobre o stent. Aí é uma situação contraditória, porque a cirurgia é justamente para colocar o stent. E geralmente em situações em que o paciente necessita de rapidez no processo desse, né? Exatamente. E a rapidez, a gente não tem, por exemplo, se você faz uma reclamação na agência, a Agência Nacional de Saúde, ela também não resolve num prazo adequado para a garantia da saúde daquela pessoa. Então, infelizmente, a pessoa acaba tendo que se socorrer da justiça mesmo. E quando é que a seguradora pode negar um pedido do cliente? Quando a obrigação de cobertura não está prevista na lei. Os planos de saúde, a gente chama que é assistência suplementar. Eles não são obrigados a cobrir tudo. A lei 9656, ela dispõe quais são as obrigações e quais são as exclusões. Se as exclusões estiverem ali na lei, o plano de saúde está correto, senão não está. E muitos clientes continuam entrando na justiça? Continua, porque a questão do tratamento médico é uma urgência, né? É um direito previsto constitucionalmente. Então, realmente, a gente não abre mão e vai se socorrer da justiça. E no caso da Unimed, agora que teve suspensa aí a comercialização, os clientes, os que já são clientes, podem ser prejudicados também? Eu acredito que não. Essa suspensão da agência é só para contratos novos. Os contratos antigos já têm a previsão no contrato, então não vai haver nenhum tipo de alteração por causa disso. Doutora Melissa, muitíssimo obrigada e um ótimo trabalho aí para você. Obrigada.